Então, pronto, colocando para gravar o slide aí compartilhado com vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Então, hoje, né, nós vamos falar dessa interpretação aí do raio-x, né, nas patologias respiratórias. Só que para que a gente consiga falar da interpretação do raio-x nessas patologias respiratórias, a gente precisa falar um pouco do raio-x de tórax normal, né? Então, vamos tentar trazer essas duas abordagens. O que seria um raio-x normal, para depois a gente falar das patologias que a gente consegue, das principais patologias que a gente consegue observar nesse raio-x de tórax. Lembrando, né, que esse exame de radiológico, então, em especial, né, a radiografia de tórax, é um método diagnóstico por imagem muito utilizado, principalmente na terapia intensiva, mas a gente sabe que ele pode ser utilizado em qualquer setor, né? Ele tem um poder muito grande, assim, né, devido à imagem que ele apresenta para nós, e por isso ele pode ser utilizado por nós enquanto enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Então, ele pode ser utilizado por todos nós profissionais da saúde. E outra coisa que chama muita atenção no raio-x é porque ele é muito barato. O custo do raio-x é bem barato se comparado a outros exames aí de imagem, como tomografia, como ressonância. Então, vocês vão ver que o raio-x é a tendência, né, em ser realizado. Para pacientes, de maneira geral, que estão em boas condições clínicas, o paciente se direciona, né, vai para o setor de radiologia e tira a radiografia lá naquele local. Já os pacientes na terapia intensiva, que são pacientes em situação mais crítica, que estão acamados principalmente, tem a máquina de radiografia, a máquina de raio-x móvel. Então é como se fosse quase que uma girafa, tá? Tem um pescoção, assim. Alguns locais, inclusive, ela tem um adesivo de girafa, tá? E a gente consegue movimentar e levar essa máquina até o leito do paciente. E é muito engraçado quando vai o técnico de radiografia na terapia intensiva para atender algum paciente, né? É só ele chegar com o carrinho dele, ele vai passando discretamente, de repente ele grita: Olha o raio! Quando ele grita, olha o raio, todo mundo corre. Corre, esconde, por causa da radioatividade, né? Então, ninguém quer ficar exposto assim a essa radioatividade, né? Que a gente sabe que quanto mais você fica exposto à radioatividade, você pode acabar adquirindo alguns problemas de saúde, inclusive o câncer, né? Tanto que, não sei se vocês já acompanharam alguma pessoa que tinha uma certa dificuldade em ficar posicionada certinho para retirar uma radiografia, e você teve que entrar junto, de acompanhante. Então, é bem provável que, se vocês tiverem que passar por isso, vocês colocaram aquele colete de chumbo, né, que é para dar uma filtrada no raio, para ele não chegar até você de verdade, né? E é um colete bem pesado. Se vocês colocaram, vocês devem ter sentido mesmo que aquilo pesa bastante, né? Bem incômodo, mas a gente fica com eles alguns minutos. E o próprio técnico, né, em radiologia, ele acaba entrando ali para uma câmara, para um quartinho dele ali, e fica escondido nesse momento de disparar o raio, né, o raio-x mesmo. Pensando inclusive nessa saúde do técnico em radiologia, eles têm uma limitação, uma carga horária de trabalho reduzida, né? Se eu não me engano, eles podem trabalhar até 6 horas por dia, né? No vínculo empregatício. Só que como o salário deles não é tão alto assim, muitos acabam acumulando vínculos empregatícios, né? Como nós na enfermagem também fazemos muitas vezes. E aí eles acabam ficando muito expostos à radiação, né? Devido a esse acúmulo de vícios de vínculos empregatícios, né? Mas voltando, assim, falar propriamente do raio-x, né, por ele ser um exame complementar, os resultados obtidos nele, né, dependem intimamente de uma anamnese prévia. Então, para o médico solicitar um raio-x, ele vai precisar de fazer uma anamnese antes. Ele não vai pedir raio-x de qualquer paciente à toa, né, justamente por causa dessa exposição ao raio. Então, ele vai pedir ali de acordo com a necessidade que ele vê pela anamnese e também pelo exame físico, tá?
Pensando nessas questões, nós temos ali as incidências que são utilizadas na radiografia de tórax. E as incidências mais comuns que nós temos, né, as que podem ser utilizadas, que são utilizadas com frequência, são as chamadas posterior-anterior, né, que é a PA, ou seja, de trás para frente, né, das costas para frente. Tem a antero-posterior, que é de frente para trás. Tem a de perfil, né, que é de lado. E tem também a de decúbito lateral com os raios horizontais, que é meio em direção oblíqua, tá? Que é o chamado Laurel, né, na direção de Laurel. Então, tem dessas 4 formas que podem ser realizadas aí em incidência da radiografia. Tá? Para a radiografia de tórax propriamente dita, normalmente as mais solicitadas são a posterior-anterior, então paciente de costas, né, de costas para frente, e a de perfil. Essas são as duas mais solicitadas. Tá? As outras podem ser, podem, mas são com uma são solicitadas, né, com um número menor de vezes. E aqui nós temos alguns parâmetros técnicos quando vamos avaliar, quando vamos, na verdade, retirar um raio-x, e nós, enquanto avaliadores desse raio-x, temos que prestar atenção. Nesses parâmetros técnicos, nós temos que verificar a inspiração correta, ou seja, se o paciente estava inspirando ou não, tá? No momento do raio-x, porque o ideal é que o exame seja realizado em apneia inspiratória, ou seja, que o paciente consiga puxar o ar e prender esse ar dentro do pulmão, né, na capacidade máxima que ele conseguir. Né? Na visualização, aí nós devemos ter 10 costelas posteriores sobrepostas aos campos pulmonares. Então, nós temos que conseguir cortar pelo menos. Desculpa o cachorro, né? Porque está passando gente no corredor aqui. Sempre que passa vizinhos aqui no corredor do prédio, ela dá uma latida, principalmente quando é alguém que ela não conhece, assim, sabe? Quem vê pensa que é um cachorrão, coisa desse tamanho. Enfim, né? Mas essa inspiração correta, nós temos que conseguir ver, né, pelo menos aí 10 costelas do nosso paciente. A gente tem que contar e conseguimos ali numerar pelo menos 10 costelas do nosso paciente, tá? E outra coisa que é muito importante é esse alinhamento, centralização, né? Ver se realmente as clavículas elas estão equiparadas, né? Estão equidistantes ali do centro da coluna e da escápula, que está fora ali do campo. Ou seja, ver se está tudo alinhado, se uma coisa está simétrica à outra. Dá para ver se o paciente não foi colocado torto, né? Naquele local onde ele foi tirar a radiografia. Isso pode interferir? Pode, e muito. Porque se for tirar uma radiografia de um paciente, na hora que você for analisar, o paciente está lá, uma clavícula está numa posição, a outra está mais abaixo, você não sabe se o paciente ele tem um desvio na coluna, por isso que está torto ali, você não sabe se é a má posição do paciente, né? Então a gente tem que verificar esse alinhamento, essa centralização também no raio-x. Além disso, né, tem que ter uma avaliação própria da parede torácica em si. E aí, nessa avaliação da parede torácica, nós percebemos a simetria, a questão de fraturas e outras alterações ósseas que podem ter, em especial nas regiões das costelas, mas também, em alguns casos, no osso externo. No osso externo é menos comum, tá? É mais comum nós conseguirmos visualizar fraturas nas costelas, né? Também podemos realizar a avaliação da pleura, lembrando aí anatomicamente dizendo, né, as pleuras são as camadas que recobrem os pulmões e que nos auxiliam, fisiologicamente dizendo, no processo de respiração. Então, nós temos a pleura parietal e pleura visceral, e entre essas duas pleuras tem um espaço chamado virtual, que é um espaço pleural, né, que é preenchido com um pouquinho de líquido ali, só para não ter atrito mesmo entre essas pleuras. Mas, em algumas condições, podem acontecer essas duas situações, o derrame pleural ou o pneumotórax. O derrame pleural ele acontece quando existe o acúmulo de líquido entre essas pleuras. Esse líquido pode ser qualquer tipo de líquido, secreção bacteriana, né? Pus, por exemplo, pode ser sangue,
tá? Então, pode ser qualquer tipo de secreção. E o pneumotórax, esse termo pneu, ele está relacionado a ar. Né? Lugar de ar é dentro do pulmão e não entre as pleuras. Porque se tiver tanto líquido ou ar entre as pleuras, consequentemente vai reduzir o tamanho aqui da cavidade não, né? Vai reduzir o tamanho do pulmão propriamente dito, tá? Reduzindo o tamanho do pulmão propriamente dito, a pessoa perde a capacidade respiratória. Então dificulta todo esse processo. Além disso, nós ainda conseguimos avaliar, né, realizar a avaliação do parênquima. Então, perceber, né, infiltrados alveolares. Nesses infiltrados alveolares, conseguir avaliar a presença de pneumonias, por exemplo, né, e também de atelectasias. A atelectasia existe quando um alvéolo, né, um ou mais alvéolos, eles se colabam. O alvéolo, a gente lembra aí que ele parece um cachinho de uva, né? Então, são como se fossem umas bolinhas que estão na ponta dos brônquios. E aí, nesses casos de atelectasias, esses cachinhos de uva, eles são colabados, eles são fechados. Então, não chega ar nesses alvéolos. Então, não está acontecendo troca gasosa naqueles locais, né? Então, nessas condições, a gente chama de atelectasia e nós também conseguimos ver isso no raio-x de tórax, tá? Aqui tem uma imagem de um raio-x de tórax normal, para que nós conseguimos avaliar. E quando tem um raio-x de tórax assim, né, nós temos que conseguir visualizar todas essas partes que estão descritas. Então, o que que nós temos? Partes moles. Então, de partes moles, nós conseguimos ver... O que a gente consegue ver de partes moles? O próprio espaço aqui do coração, os pulmões propriamente ditos. Aqui nesse raio-x, vocês conseguem perceber que é uma mulher? Olha a presença das mamas. Quando eu passo o mouse assim, vocês conseguem ver? Aparece aí para vocês? Aparece. Agora sim, embaixo. Então Eu tá. vi. Então tá, aqui, ó, tem a presença das mamas, então, dos dois lados, então a gente sabe que é uma mulher, né? Então, isso tudo é considerado partes moles. Aqui tem a chamada bolha estomacal, tá? Olha como forma, como se fosse uma bolha aqui embaixo, tá? Isso é por causa do estômago. Então, tudo isso a gente consegue ver nesse raio-x de tórax considerado normal. São essas partes moles. Professor, Além muito de... legal. Eu não tinha visto, não, que dava para ver os seios da mulher desse jeito. Dá. Gente, ó, muito legal. É muito legal. Cadê Vani? Vani deve estar encantada com essa aula, que ela tinha perguntado já à professora, né, Renata, sobre isso. Ela queria uma aula assim. Hoje ela deve estar assim, com a boca aberta. Ó, que bom. E... Gente, eu tô assim, meu Deus, não para, tô amando. Que ótimo. Sabia. Que bom, mano. E esse aqui, por exemplo, essa imagem, né, do raio-x, é uma imagem de um raio-x muito bem tirada, porque a gente realmente consegue avaliar todos esses pontos aqui. Então, tem todas essas partes moles, a gente consegue avaliar, né, a presença das escápulas. Das escápulas dá realmente para ver? Dá, né? Lembra que as escápulas, elas estão presentes mais nas nossas costas. Ah, mas como que eu vou conseguir ver as escápulas aqui nessa imagem? Olha aqui, ó. Mais lateralmente, você está vendo o formatozinho do osso aqui, meio que triangular? Isso aqui é a escápula, tá? Tô Mas vendo aqui que do tu lado. mostrou, viu, professor? O senhor mostrou, aí eu agora vejo. Agora eu tô expert. Isso. Não, mas porque, assim, isso tudo é treino, tá? Quanto mais raios-x vocês verem, melhor vocês vão ficando, tá? Que das primeiras vezes a gente pega um raio-x e não enxerga nada. Né? Depois, assim, você vai vendo mesmo vários, aí você vai começando a Aqui, enxergar. ô Marco, o Oi? engraçado é Ah, isso. Quando você mostra de primeiro, a gente só vê uma coisa com uma parte branca e uma parte preta. Aí você ah, começa a falar, tá vendo aqui que dá para ver os seios da mulher? Olha que essa voltinha é do estômago. Você tá vendo as clavículas aqui em cima? E a escápula lá atrás? A gente fica, meu Deus, olha quanta coisa!
Exatamente, tipo, tá tudo aí, né? E a gente não percebe isso naturalmente. Então, vamos lá, tem mais coisa ainda pra gente ver. Marco, eu não Ah, identifiquei essa parte, por exemplo, dos seios ainda não. não, aqui, vamos lá, Ana. Cadê o mouse? Aqui embaixo, olha a voltinha que faz. Aqui, ó, mama esquerda e mama direita. Aí embaixo? Aham. Ah, tá, entendi. É, né? Entendi. É. Ela Entendi. pensou que era É de porque uma eu tô olhando. senhora. Né? Porque é uma mulher mais velha ali. Mas é porque eu tô olhando, por exemplo, aqui em mim. É diferente, né? É por causa Marcos. disso, Ana, é por causa da idade. Entendi. Obrigada. Se fosse uma mulher mais jovem, possivelmente, a gente também conseguiria visualizar essas voltinhas da mama, mas uma região Só que mais mais para em cima, cima. né? É. Isso. Tá? Então, Oi. essa parte branca aí do lado esquerdo, após a mama, na verdade, seria essa bolha que você disse, né? Isso, aqui embaixo, né? Entendi. Beleza. Isso mesmo. Isso aí. Por nada. Marco, Oi. nesse raio-x eu consigo identificar a telequinesia? Nesse aqui não, Lídio, porque esse tá um raio-x bom e tá um raio-x normal. Tá? Uhum. Mas, Então, tipo assim, se tivesse presença de atelectasia, eu conseguiria ver nesse raio-x mesmo? Os alvéolos? conseguiria. Se eu não me engano, tem um raio-x que mostra uma telectasia. Tá Aí vocês vão joia, conseguir perceber, tá? tá joia. A diferença é que você não vai ver o alvéolo propriamente dito, mas você vai ver como que ele vai ficar, tá? Como que a imagem é demonstrada, Uhum. tá? Tá bom. Então aqui, ainda, né? Nesse raio-x, o que mais a gente consegue ver, né? Vimos as escápulas, as costelas propriamente dito, então a gente vê de um lado, do lado esquerdo, do lado direito. Eu tô falando lado esquerdo e direito, gente, porque normalmente os raios-x, eles têm que ter essa indicação de lado, tá? Para você não colocar do lado errado. Aqui nesse, no caso, está escrito aqui, ó, left, que é esquerda, tá? Mas alguns podem vir com a letra D de direita, ou a letra E de esquerda, ou escrito mesmo, direita, esquerda. Tem que ter, mostrando qual é o lado certo, tá? Então, por isso que eu tô falando, né? Esquerda e direita. E aqui você consegue contar todas as costelas, né? Tanto da frente quanto das costas. Dá para você contar aqui certinho, né? Você vê que uma está sobreposta à outra aqui, numa boa. Você consegue contar. Você ainda consegue avaliar, né? A coluna vertebral. Então, aqui em cima, principalmente, você consegue ver algumas vértebras, não perfeitamente, né? Mas dá para ver que aqui tem uma vértebra, aqui embaixo tem outra. Então, dá para ver principalmente essas na região mais cervical, né? A gente vê os campos pulmonares, que são os pulmões, propriamente dito, que estão na coloração preta. Os hilos pulmonares, esses hilos pulmonares são essas regiões que estão aqui um pouquinho mais claras, que parece quase como se fosse algodão. Vocês reparam dos dois lados, que tem próximo a essa região do coração, né? Tanto aqui assim, né, direita, quanto aqui à esquerda. São chamados hilos pulmonares, tá? Onde vai tendo uma divisão, vai formando ali os bronquíolos, tá? Para ele ir se espalhando pelo pulmão como um todo, tá? Então, são esses hilos pulmonares. Temos também a silhueta mediastinal, ou chamado somente de mediastino, que é o espaço, né? O espaço que o coração vai ocupar entre os pulmões, é o mediastino. Esse espaço central aqui na região do tórax. Os seios costofrênicos, que são importantíssimos para nós. Realmente é muito, muito importante que nós consigamos ver esses seios costofrênicos no raio-x, porque com ele, né, avaliando esses seios costofrênicos, dá inclusive para a gente perceber se no pulmão da pessoa tem a presença de líquido ou não, tá? Então, o seio costofrênico é esse Vzinho que é formado no canto dos raios-x, tá? No canto do raio-x não, né? No canto do pulmão da pessoa. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você tem que conseguir ver dos dois lados. Tá? Essa pontinha do pulmão, que forma como se fosse uma letra V.
Então, tem que conseguir visualizar isso aqui, certo? Dos dois lados. Aqui, Má, Ah, uma dúvida. No caso, esse é o raio-x de um pulmão normal que a gente está vendo e tudo mais. Tem isso. o Vzinho aqui no canto, como você disse. Uhum. Mas como que seria se uma pessoa não tivesse e, no caso, seria uma pessoa que tem líquido nos pulmões, que você disse? Aham. Boa pergunta. Te respondo daqui 2 minutinhos, tá? Tá bom. 2 minutinhos. Nem sei se vai gastar isso tudo. Só eu terminar de falar desses pontos e falando de 2 conceitos que são importantíssimos, que aí você já vai entender isso, tá? Então, esses seios, né, costofrênicos, que são esses do cantinho, e os seios cardiofrênicos, que são essas partes do pulmão mais centralizadas, que é onde o coração vai encostar, tá? São esses cantinhos aqui, onde o coração encosta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eles são menos pontudos do que os seios costofrênicos. O diafragma, que nós conseguimos avaliar ainda, o diafragma, só para vocês lembrarem, ele é esse músculo, né, que separa tórax de abdômen. Então, o que ele vai fazer? O diafragma ele vai passar daqui desse ponto A, pegando toda essa cúpula aqui, ó, tá? Então, toda essa barra onde que o pulmão ele tá nesse aspecto, eu sempre confundo côncavo com convexo, mas eu acho que é côncavo isso aqui, né? Essa parte toda aqui, assim, é o diafragma que está ocupando, tá? Então, isso aqui seria o diafragma. Não dá para ver mesmo ele assim, com nossa, o diafragma, cadê ele ali? Não, não é assim, você não vê ele inteiro. Mas você vê que o pulmão ele está fazendo essa curva, essa curvatura côncava. E isso demonstra que o diafragma está ali naquela região, tá? Isso é a demonstração do diafragma. E por fim, a gente ainda consegue avaliar a presença da traqueia e dos brônquios, né? Dos brônquios fontes, que são os brônquios principais. Então, a gente vê a traqueia bem centralizada aqui no meio e que vai dividir, dando origem aí aos 2 brônquios. Então, se vocês avaliarem, se chegarem mais de perto, assim, vocês vão conseguir ver que a traqueia ela vai se dividir entre brônquio direito e brônquio esquerdo, justamente nessa região que ela vai formar esses hilos pulmonares, tá? Vai ter essa divisão aqui da traqueia, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Professor, Quando você tem... Oi, Jean. pode ter certeza que todo mundo meteu a cara no computador agora. Não, eu também tô aqui, eu tô bem colado para conseguir enxergar, porque quando você tá com o raio-x na mão é muito mais fácil. Na imagem, Tô assim, vesga aqui já. lá é difícil. Chega perto, vamos chegando perto para a gente tentar identificar. Você vai ver um tubinho ali bem sutil que vai ser demonstrado ali, que vai estar passando próximo a essa área. Essa aula bem tinha que ter uma esbranquiçada. lupa, gente. Não, não, professor. Sério, já peguei meu óculos, acho que eu vou colocar a lente para colocar o óculos para ver se eu consigo enxergar. Gente, não é fácil não, né? Essa aqui é uma das que a gente gosta de ser presencial mesmo, que é gostoso, né? Mas depois a gente pode fazer um encontro aí presencial também, para vocês verem o raio-x assim de verdade, enfim, né? Então, além dessas coisas que dão para ver todas no raio-x normal, o que eu pedi para esperar um pouquinho para essa questão de dar para ver, como que dá para ver a presença do líquido aqui nesses seios costofrênicos. Nós temos 2 conceitos que são importantíssimos quando nós vamos interpretar um raio-x, que é o conceito de hipo e hipertransparência. São as 2 coisas, hipo e hipertransparência. Um é o contrário do outro, né? Normalmente, a chapa de raio-x, né, também chamado de chassi, ele é preto, tá? Então, tudo que for transparente, ou seja, tudo que é hipertransparente, vai permanecer na cor preta. Ou seja, o ar que está dentro da gente, ele é hipertransparente. Então, onde tem ar, vai aparecer no raio-x na cor preta.
E o que não for ar é considerado hipotransparente. Então, vai aparecer na cor branca. Tá? Nesses tons de cinza, na verdade, porque não é branquinho, né? Mas fica nesses tons de cinza aí. Então, hipertransparente é o ar, né? Então, deixa mesmo a imagem preta. E hipotransparente é o que não é ar. Então, vai ser demonstrado de outra forma. Se aqui, nesse seio costofrênico, vocês estão vendo que está pretinho, né? Por isso que vocês conseguem observar, então vocês sabem que tem presença de ar aqui no cantinho do pulmão, dos dois pulmões, inclusive. Mas se não tiver ar no cantinho desses pulmões, o que pode ter? Água, líquido, né? Então não vai estar pretinho aqui. Então pode estar branco, tá? Se está branco, é porque não tem ar. Se não tem ar, é líquido. Quer tirar a prova? Se realmente é líquido, tira o raio-x do paciente de pé e depois tira um dele deitado. O líquido em pé vai estar de um nível, deitado ele vai mudar o nível. Tá? Então a gente tem como confirmar isso pela posição do paciente também. É por isso, então, né, professor, que eles pedem para a pessoa ficar mudando de posição. É justamente para confirmar. Quando tem a suspeita assim, de líquido no pulmão, geralmente pede para mudar a posição por causa disso, para confirmar, para saber se realmente é líquido que está ali ou poderia ser outra coisa também, como nódulo, por exemplo. Poderia. Né? Mas se for o líquido mesmo, igual a gente pensa, ele mexeria. Aí daria para ver também no raio-x. Gostoso demais estudar, né? Porque tira a cortina da visão da gente, porque é uma coisa, você falando é uma coisa extremamente simples para você falando, né? Que eu nem sabia. Mas... Muito legal a aula. E quando a gente vai vendo isso na prática, assim, é muito legal. Você fala, gente, então é por isso que eles fazem isso dessa forma. Agora eu tô entendendo, agora eu sei por que eles fazem isso, né? Agora que essa imagem só é a mesma imagem que estava lá, né? Só mais ampliada aí, para que vocês pudessem ver um pouquinho melhor. Enfim, tem a imagem ampliada para vocês. Vou mandar o slide, né? E aí, saindo desse raio-x normal, vamos para algumas patologias aí respiratórias. Essas patologias, vamos começar com o pneumotórax, né? Então, o pneumotórax, agorinha mesmo, acho que eu cheguei a comentar com vocês, que o pneumotórax é a presença de ar entre as pleuras, né? Normalmente não tem ar entre as pleuras, e sim uma pequena quantidade de líquido, que é o líquido pleural, né, para evitar o atrito entre a pleura visceral e a pleura parietal. Quando surge esse pneumotórax, é principalmente quando ocorre uma lesão na região do tórax. Seja, por exemplo, uma facada, um tiro, né, alguma coisa que gerou ali um buraco para entrar o ar, né, no pulmão. No pulmão não, na pleura. Né? Então, o que a gente percebe? Essa hipertransparência mesmo, né, que principalmente mostrando a presença de ar no espaço pleural. Olha a diferença, no caso aqui, desse pulmão, onde eu estou passando o mouse, para esse. Falei com vocês que onde tiver ar, vai estar preto. Né? Nesse pulmão que seria esquerdo, tá preto. Tá. Professor. Oi, Gil. Em relação a pneumotórax, né? Se fosse o caso de um acidente, esse paciente sofreu um acidente e aí ele deu uma baita pneumotórax. Essa pneumotórax seria fratura da costela? Para perfurar essa pleura? Pode ser. Pode ser, Gil. A costela mesmo pode fraturar. A fratura da costela pode perfurar a pleura, por exemplo. Tá? Ou o impacto de um acidente muito grave no tórax, por exemplo. Exatamente. Qualquer impacto, assim, qualquer coisa, né, que seja agressivo, digamos assim, que possa perfurar a pleura, pode causar um pneumotórax. Seja um acidente... sangramento. Isso mesmo. Nem precisa ter sangramento em si. O pneumotórax é ar. Então, perfurou, entrou o ar, pode gerar o pneumotórax. Entendi. Ela entrando o ar, já seria uma pneumotórax, então não seria o sangue. Sangue seria outro nome?
Isso, o sangue ou líquidos já está relacionado a derrame pleural, Ah, tá. tá? Beleza. Foi bom inventar porque eu não Pneumotórax, sabia a isso, não, diferença, sabe? tá certo. Pneumotórax é só ar. Então, Uhum. sempre que tiver ar entre as pleuras é o chamado pneumotórax, tá? Beleza, tá jóia. Obrigada. E aqui, olha, nada. Olha algumas características que chamam a atenção nesse pneumotórax e que fazem a gente confirmar que seja um pneumotórax. O pulmão esquerdo, ele tá na coloração normal, mas aí vocês podem pensar, nossa, tá normal, mas tá assim, tá mais claro do que deveria estar, né? Vou explicar o porquê que tá um pouquinho mais claro. E esse aqui, o pulmão direito, ele tá mais escuro do que deveria estar, né? Sim. E olha que vocês não conseguem nem observar as costelas direito, de tão preto que tá, né? De tão escuro que está aqui esse pulmão direito. Porque o ar, ele tá entre as pleuras e não lá dentro do pulmão, onde ele deveria estar. Ok? Nesse caso ainda, né, a pleura visceral nela delimita o pulmão, ou seja, ela vai dar o tamanho do pulmão certinho. É bem provável que aqui o paciente ele esteja com muita dificuldade respiratória, tá? Porque a gente ainda não consegue, né, não haverá trama vascular na área, você nem consegue visualizar, né, o hilo pulmonar, você não consegue visualizar nada, porque esse ar que tem entre a pleura está tampando tudo. Então, quando tem esse ar entre a pleura, ele vai preenchendo aquele espaço e, de certa forma, ele vai esmagando, ele vai reduzindo o tamanho do pulmão, tá? Então, não vai deixando o pulmão expandir. Então, dificulta toda a respiração daquele lado. E acaba gerando esse último ponto que está descrito aqui, ó, que o mediastino, ele se direciona para o lado oposto. Olhem aqui nesse raio-x para vocês perceberem isso. Lembram que o mediastino é aquele espaço, né, entre o coração e o pulmão, que normalmente está centralizado, fica no meio mesmo do tórax? Olha aqui como tem um desvio desse mediastino. Acompanha aqui, olha como que ele está fazendo uma curva, né, vindo praticamente todo para o lado esquerdo. Isso aqui que está no meio, coluna. Vocês conseguem observar até uma quantidade maior de vértebras aqui. Tem Mas até um espacinho preto entre a coluna e o coração, parece, não tem? tem aqui, ó. Você vê até que tem essa voltinha mesmo. É porque o mediastino ele foi deslocado. Porque esse pneumotórax, ele está, de certa forma, gerando uma pressão aqui na região do tórax, que está empurrando o mediastino para o lado que não está afetado. Tá? Então, está deslocando o mediastino para o lado esquerdo, no caso. Oi, Gil. E no caso dessa pneumotórax, a gente vê fisicamente o paciente eleva o tórax, fica maior, tipo, o peito dele fica mais alto? Não necessariamente. Pode ficar mais alto, mas não obrigatoriamente ficará mais alto. Depende da quantidade de ar que está lá dentro. Tá? Entendi. E se fosse, no caso, sangramento aí, visualmente olhando para esse raio-x, teria diferença de ser uma pneumotórax e ter um sangramento? Sim. Eu vendo, tem, né? Tem. O senhor tem essa imagem para mostrar a gente depois? Se seria com sangue? Tem, acho que é a próxima, Gil. Acho que a próxima vai dar para mostrar, tá? Aqui só a imagem maior, né? Só para vocês verem aí o pneumotórax inteiro. Então aqui dá até para ver melhor, né? Esse desvio todo aqui do mediastino. Olha como que ele está todo deslocado aqui para a esquerda. Sem dúvida, por que que um fica mais claro e o outro bem mais escuro, sendo que isso vai estar em ambos? Não, nesse caso aqui, Ana, o pneumotórax está acontecendo somente no lado direito, tá? O lado esquerdo estaria sadio, não estaria com problema. Sadio? Entendi. O lado esquerdo ele tá ok, tá sem problema nenhum. O problema é que ele tá sofrendo agora só porque o mediastino foi deslocado pro lado dele. Sim. Então ele tá com pouco espaço também para respirar. Ele parece estar mais claro, seria por conta do coração que tá tipo sobrepondo a imagem do coração. Exatamente. Tá sobre o pulmão. Isso, é isso mesmo, porque o coração, né, o mediastino foi deslocado para esse lado, então dificultou visualizar o pulmão como um todo. Por isso que fica mais claro, tá? Achei que era necessariamente aos dois. Não, é um só. Pode acontecer nos dois? Pode. Mas nesse caso aqui é um só, tá? Se acontecer nos dois,
o mediastino ele tende a ficar no meio, porque um vai empurrar para o lado, o outro para o outro, aí o mediastino tende a ficar no meio mesmo. Tá? Essa é a diferença. Então, o próximo aí, para você ver o derrame pleural. Tá? Olha a diferença. O derrame pleural que pode ser, né, com a presença de líquido, ou sangue, ou qualquer outro líquido que esteja ali na cavidade pleural. Consegue ver as costelas, né, professor, no caso aí? Aqui, então, vamos lá. A gente consegue ver as E a costelas. mancha branca? A manchona branca? Isso aí, isso que é a diferença. Então, aqui a gente consegue ver as costelas, só que para mostrar mesmo o derrame pleural em si, está mostrando essa hipotransparência. Lembra que hipotransparente é tudo aquilo que não é ar? Uhum. No caso do derrame pleural, é líquido que está presente aqui na região do pulmão. Olha esse espação todo branco, essa mancha toda branca. Se você comparar esse lado esquerdo com o lado direito, olha a diferença de tamanho de pulmão. O pulmão esquerdo não termina aqui, não. Ele termina cá embaixo também. Cadê esse resto do pulmão? Onde que ele está? Está sendo escondido pela quantidade de líquido que está aqui. Tá? Pelo que eu entendi, aparentemente, normalmente, dá para você ter a visualização dos dois pulmões em seus respectivos tamanhos, e só tem uma pequena transparência pelo coração, mas você consegue ver o formato exato do coração. Aí, Isso. nitidamente, está branco o lugar. Então, não tá aquela coisa transparentezinha que você ainda consegue ver o formato do pulmão. Exatamente. Você não consegue ver, é só aquele formato do pulmão. O seio costofrênico, cadê seio costofrênico aqui do lado esquerdo? Não existe, você não consegue avaliar. Né? Então, realmente, é muito mais espaço branco, hipotransparente, do que o espaço que o coração ocuparia. Né? Então, nesse caso aqui, demonstra para nós, com certeza, um derrame pleural. E um derrame pleural grande, né? Que está ocupando cerca de metade do espaço pulmonar. Tá? Dependendo da situação, nesse caso aqui, propriamente dito, seria até indicado a colocação de um dreno de tórax, tá? Para retirar mesmo esse excesso de líquido que está ali, o paciente poder voltar a ter, né, a capacidade pulmonar como um todo. Né? Então, É bem grave, né, professor, no caso aí? Esse aqui tá, porque é uma quantidade bem significativa, né? Já está cerca de metade do pulmão que já foi tomada por esse derrame pleural. Nesse caso, como seria a oferta de oxigênio para um paciente desse? Porque, como o pulmão dele está comprometido, você não pode fornecer, como é que se diz? Colocar muito ar, né? Digamos assim. Você não pode oferecer muito oxigênio para ele. Que ele tá com dificuldade respiratória aí, com certeza. Com certeza ele tá. Com certeza, um dos sinais dele é esse, né? Essa dispneia, essa dificuldade respiratória, a saturação que é baixa. Sim. Né? Então, você tem que fornecer oxigênio? Tem. Como que você vai fornecer oxigênio? Cada caso, né? É um caso, mas aqui nessa situação, provavelmente, a saturação desse paciente já está bem baixa. Então, é provável que você tenha que fornecer oxigênio uma quantidade um pouco maior. Então, deve ser com uma máscara facial mesmo, tá? E providenciar esse dreno de tórax de forma mais rápida. Tá? Então, é uma situação que normalmente isso aí pode acontecer na urgência, na terapia intensiva. Isso é providenciado rápido, o paciente não fica muito tempo com isso, não. Tá? Então, é coisa que resolve rapidinho. Tá? E depois que tem o dreno de tórax, o paciente ele continua no oxigênio e vai drenando aquela secreção. Né? Vai saindo. Aqui não é tão perigoso você dar uma quantidade alta de oxigênio para o paciente quanto é perigoso para paciente com DPOC. Tá? Aqui é diferente. Aqui você pode dar oxigênio sem esse risco. Tá? Igual tem o paciente com DPOC. Tá? Então aqui não precisa se preocupar tanto com isso, não. Tá? Então, aqui ainda, né, em relação a esse derrame pleural, algumas coisas que chamam a atenção, né, que normalmente ele é denso e homogêneo,
Porque você vê que é uma área muito grande e única. Ele não tende a ser áreas picadas, por exemplo, uma partezinha branca, uma parte preta, uma parte branca, uma parte preta. Não. Ele é uma área grandona e única branca. É isso que tende a acontecer. Tem casos de derrames pleurais maiores que ocupam uma área pulmonar inteira? Sim. Tá? Tem derrame pleural que chega a ocupar um lado inteiro, né? Um hemotórax todinho. Né? Essa é uma situação mais grave ainda. Né? E aqui, a gente ainda considera, nesse caso em especial, né? Esse derrame pleural em PA, né? Que é póstero-anterior, quando possuir aí mais de 300 ml. Né? Esse 300 ml vai ser uma conta, né? Uma estimativa que especialmente o pneumologista vai fazer, mas vai ser confirmado pela drenagem do conteúdo, tá? Com o dreno de tórax. Outra coisa que a gente observa nessa situação é aqui, ó, que em Laurel, que é a posição, né, que é o paciente deitado para retirar o raio-x na horizontal, também vai apresentar ali uma quantidade menor do que 300 ml, pelas estimativas que são realizadas, tá? E o mediastino, ele também se desvia para o lado oposto do pneumotórax. No próximo vai ter, né, a imagem maior para que a gente consiga ver esse deslocamento aí do mediastino. E, né, tem o velamento do costofrênico, do seio costofrênico aqui. Tanto que a gente nem consegue visualizá-lo mesmo, não dá para ver nada desse seio costofrênico. Olha aqui como que a gente percebe isso. Nesse caso, olha como que o mediastino está só um pouquinho desviado aqui para o lado direito. Já está bem suave, está bem pouquinho só. Menos do que naquela imagem anterior do pneumotórax. Tá? Tá só uma curvinha aqui, vindo para o lado direito. Né? A gente já começa a observar que está tendo esse deslocamento. A próxima condição, a atelectasia. Alguém tinha perguntado de atelectasia, se não me engano era a Lidiane, né? Tinha perguntado Foi eu de mesmo. atelectasia. Isso. Olha como que o pulmão fica. Não tem pulmão, né? O pulmão some, desaparece, não mostra pulmão para nós. Né? Em casos de atelectasia, o que quer dizer, né, atelectasia? É o colapamento mesmo dos alvéolos, então tem um colapso alveolar. Se tem um colapso alveolar, não vai ter ar naquele pulmão. Como não tem ar naquele pulmão, então o pulmão fica hipotransparente. Acabou. Né? Então não tem nada. Fica em um espaço claro. Né? Professor, mas isso não dá para confundir com um derrame pleural, não? Boa pergunta. Não dá para confundir com derrame pleural? Dá. Só que uma coisa serve para diferenciar, tá? O derrame pleural é uma imagem mais densa, ou seja, ela é mais completa, mais cheia, né? Ela é toda realmente muito branca. Esse aqui, não tanto. Vou passar aqui só para vocês verem ela inteira, tá? Olha aqui a diferença. Olha aqui em cima. Como vocês conseguem observar uma transparência. Dá para ver, inclusive, as costelas aqui em cima. Tá? Ah, dá para ver a marca das costelas. Até mais para baixo também dá para você ver a delimitação de uma para a outra, sim. Isso. Então aqui a gente consegue ver essas costelas, dá para ver a clavícula. Então isso faz ajudar no diferenciação entre o derrame pleural e a atelectasia. Tá? Professor, volta na imagem para a gente ver o derrame pleural, só para a gente dar uma... Aqui, ó, aqui em cima, nesse caso do derrame pleural, eu consigo ainda ver as costelas, porque tem pulmão aqui. Mas aqui embaixo, eu não vejo nada de costela. Né? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu vejo costela aqui embaixo no pulmão, porque tem pulmão. Cadê costela aqui? Não vejo absolutamente nada, porque está tudo coberto por líquido nessa área. Né? Então não dá para ver realmente nada. Né? Onde tem ar, eu vejo. Né? Voltando para cá, onde tem... Aqui foi tudo tomado, né? Não tem ar em local nenhum, mas eu ainda assim consigo ver os ossos nessa região.
Tá? Então, isso me faz crer que seja mais voltado a uma atelectasia do que um derrame pleural. É uma diferença bem sutil, né? Uma coisa bem pequena. Pois é. Desculpa te interromper, mas, pois é, igual você falou, bem sutil, não tem outro exame para me comparar, para me ter uma certeza clara, não? Tem sim. Qual seria? Inclusive, na parte do exame físico, propriamente dito. Quando você vai percutir o paciente, né, tirar o som ali do paciente, o som muda quando é líquido e quando não tem nada, tá? Então, normalmente, quando você vai lá percutir o paciente, tirar um som ali, né? O som que a gente ouve é o chamado claro pulmonar. Quando tem quando tem líquido, vocês vão ouvir um som ali submaciço, né? Que vai ser ali quase que um som duro mesmo, como se tivesse alguma coisa rígida ali dentro, que seria o líquido, né? No caso do derrame pleural. Você vai bater num caso desses, que não tem nada, vai ser um som mais timpânico. Então, é algo já que ajuda a diferenciar. Tá? Além disso, tem outra coisa que pode ser realizada? Tem. Ultrassom. Ultrassom também ajuda nisso. Tá? E os exames mais complexos, né? Por exemplo, a ressonância, que ajuda demais, só que o custo dela é mais alto. Mas são esses os principais. Professor, o tratamento aí seria antibiótico? O tratamento aqui para a atelectasia não necessariamente antibiótico, tá? Porque pode gerar atelectasia por alguns motivos. A atelectasia, ela pode ter sido gerada, por exemplo, por excesso de líquido no próprio pulmão mesmo, dentro do pulmão poderia ter líquido, sendo, vamos supor, por líquido que foi produzido por uma pneumonia, ou que o paciente acabou, inspirou, né, inalou líquido ali, ou pode ser também, colaborando com tudo isso, posicionamento do paciente. Se um paciente ele fica muito deitado somente de um lado do pulmão, aquele lado, né, do pulmão onde ele fica com o peso em cima o tempo inteiro, começa a sofrer um pouquinho e não começa mais a conseguir expandir. Então, começa a não conseguir crescer. E aí vai perdendo essa sua função, vai perdendo e pode começar a gerar essa atelectasia nos alvéolos. Não precisa necessariamente chegar numa situação igual eu tô mostrando nesse pulmão inteiro, tá? Porque isso aqui é uma situação que pegou o pulmão todo mesmo. Tem casos de atelectasias menores que isso, só em umas pequenas áreas, tá? Para fazer isso, para tratar, então, casos de atelectasia, nós temos que cuidar do paciente a causa. Então, se for uma pneumonia, aí sim, usa o antibiótico, vai tratar. Se a causa já foi resolvida, como que a gente vai recuperar esse pulmão? Muito utilizando de umas técnicas aí de como se fosse quase que uma massagem que a gente faz. Os fisioterapeutas fazem muito isso, eles têm, né, desenvolvem a técnica até melhor do que nós, mas nós também podemos fazer, tá? Você vai colocar a sua mão no formato côncavo também, sobre o tórax do paciente, e vai dar como se fosse uns tapas, assim, vibrando, tá? Você dá um tapa, que vai fazer um barulho, né? E vai dar uma balançada na mão, que vai tentar ali despregar esse alvéolo, tá? Fazer ele tentar esse alvéolo expandir. Então, isso é algo que a gente faz. Além disso, pode ser indicado a realização de VNI. VNI é ventilação não invasiva, tá? Tem umas máscaras mesmo próprias para VNI, que você vai aplicar, né, oxigênio a um nível maior, com uma pressão maior, que aí vai ajudar também na abertura desses alvéolos, tá? São coisas que a gente pode fazer juntos. Então, normalmente, tem esse trabalho em equipe para conseguir retornar o pulmão da pessoa. Normalmente, a gente consegue, tá? Mas esse trabalho conjunto. Eu ia te perguntar se era reversível, porque quando a gente vê um pulmão desse jeito, a gente diz, pronto, acabou, esse aí já era. Mas não, é reversível, então, né? É reversível. É reversível, sim. Adeus.
Graças a Deus, isso mesmo. Ah, e outra coisa, né, que faz diferenciar a telectasia do derrame pleural é que o desvio do mediastino é o chamado ipsilateral. O que significa isso? O mediastino ele se desvia para o lado afetado, tá? Olha aqui na imagem, deixa eu aumentar aqui de novo. O mediastino, olha aqui, o pulmão direito está inteirinho, o mediastino não está desviando para o lado direito. Ou seja, o mediastino está aqui no meio, ó. Está no meio da perda aqui, tá? Do lado esquerdo. Então, isso é outra característica da atelectasia, que o mediastino se desvia para o lado ipsilateral, tá? E tem também, né, a elevação aí da hemiclavícula diafragmática, né? Se for de base. Então, a gente consegue ver que some a clavícula, que é essa parte mesmo, né? Falando clavícula, hemicúpula, né? Diafragmática. Cadê a cúpula do diafragma? Lembra que a gente falou que essa curvinha que o pulmão faz, que demonstra o diafragma? Do lado de cá nem tem curva. Sumiu a curva do diafragma, né? Então, sumiu aqui o diafragma, você não consegue nem visualizar, né? Então, isso é a telectasia. Continuando, a gente vê os casos que são muito comuns, que são relacionados à pneumonia, por exemplo, né? Em casos de pneumonia, é muito comum nós encontrarmos os chamados infiltrados pulmonares, né? Que esses infiltrados pulmonares são uma opacificação homogênea dos lobos ou dos segmentos envolvidos na região pulmonar, igual está sendo demonstrado aqui pela setinha nessa imagem. Então, você tem uma área que está opaca, está branca, está esbranquiçada, né? Então, isso aqui mostra desse infiltrado mesmo pulmonar. Ou seja, tem algo aqui, provavelmente bactérias, e já estão gerando secreção, né? Ou seja, não é ar que está atrapalhando esse processo respiratório, né? Além disso, tem o chamado, isso também pode ser chamado de broncograma aéreo, tá? Que é essa mancha branca mesmo que nós conseguimos visualizar aqui no raio-x, tá? A pneumonia ainda ela pode apresentar em múltiplas opacidades, não apenas uma, como é no caso do derrame pleural. Então, as pneumonias ela pode ter uma aqui de um lado direito, mas a pneumonia também pode aparecer conjuntamente do lado esquerdo, então pode ser bem variado, né? E ela representa nesse processo inflamatório e infeccioso na região dos pulmões. Então, deixa eu passar aqui para vocês verem maior. Então, a gente observa pulmão esquerdo, ok, você consegue observar a dimensão inteira do pulmão esquerdo, seio costofrênico presente. Aqui o pulmão direito, você também enxerga ele inteiro, presença aqui de seio costofrênico. Aqui você está enxergando esse infiltrado, esse broncograma aéreo, né, que é indicativo de pneumonia, tá? Em algumas situações, pode ter esse broncograma aéreo mais sutil, não tão branco quanto esse, tá? Em especial, o início de pneumonia, ele está um pouquinho mais claro, não está tão branco igual nessa imagem, não. Oi? Se você quiser compartilhar o da minha avó, não tem problema algum, porque o dela tá pelo que a gente viu ontem, tá bem nesse início. Tá. Se quiser compartilhar o laudo também para os meninos ter uma noção como é que é, eu não tenho problema nenhum, não. Então, tá bom. Então, vou compartilhar, Lídia. Então, deixa eu só... Não tem problema, não. Marco, Tá. Oi. eu tenho uma dúvida. A gente conseguiria diferenciar pelo raio-x alguém que está com pneumonia de uma bronquite ou asma? Boa pergunta. Consegue. Consegue porque na pneumonia você tem essa presença ali desse broncograma aéreo, né? Dessa parte esbranquiçada. Em relação à pneumonia, em relação à bronquite, à asma, não tende a ter muito aquilo. Não tende a ter muita aquela área branca sendo demonstrada no raio-x. Porque o que acontece na bronquite, na asma, é o estreitamento dos brônquios, né? Que vai impedir a passagem do ar.
Então tem essa diferença ali que você não consegue visualizar essa parte esbranquiçada. Mas, por exemplo, na bronquite existe muita secreção, e é por isso que tem esse estreitamento dos brônquios, não? Aí nesse caso, se tiver muita secreção, às vezes dá para ver. Mas pode confundir, tô pensando se pode confundir. O negócio são os sintomas que são bem diferentes. Aí pode ser que não confunda. Porque na bronquite, tô pensando aqui se não costuma dar muita febre. Pelos sinais e sintomas, assim, não confunde muito. Vou até procurar um raio-x de bronquite, porque eu não tenho, não. Vou procurar um raio-x de bronquite pra gente ver se dá pra confundir. Pera aí, rapidinho, que eu tô pegando aqui a imagem que a gente me mandou. Oi? Eu acho que não tem muita necessidade, não. Era só uma dúvida mesmo, porque antes do raio-x a gente faz a anamnese no paciente, óbvio. Ninguém vai solicitar um raio-x de nada. Então, pela anamnese a gente consegue discernir o que é, mas foi só uma dúvida mesmo do que ver. Mas é bom, de toda forma, é uma boa pergunta e a gente tem. Se puder, que se eu achar uma imagem fácil, é bom pra gente ver. Deixa eu só aqui inserir a imagem que a Lidiane me mandou ontem, para que vocês possam ver, tá? Nossa, se eu tivesse nessa aula, eu entender esse laudo todinho. Nossa, o laudo tem tudo o que você tá falando. Não. Aí, ó. Bom, você vai conseguir entender hoje. Já estou pegando aqui a imagem, só um minutinho. Lidiane, só se você quiser começar a contar o caso aí para os meninos, só para elas entenderem do que se trata, né? Essas imagens e o laudo. Então, gente, a minha avó, esses dias, ela tá sentindo muita dor ao respirar e com muita falta de ar. Mas ainda ela não tá tossindo, não teve febre. Aí ela foi no médico e o médico pediu um eletro, só que eu não tive acesso a esse eletro, queria muito mostrar para vocês. Aí eles pediram raio-x. Aí, como que minha avó pediu para eu imprimir para ela o laudo, aí imediatamente eu já mandei para o Marco para ele me dar alguma orientação, sabe? Aí eu achei bem interessante compartilhar com vocês, que é tudo isso que ele está falando. E eu, como que ainda não essa aula, né? Eu falei assim, Marco, mas pelo que eu estou lendo aqui, eu acho que está tudo tranquilo. Eu só vi uma parte do pulmão direito que está um pouco esbranquiçada. Eu acho que na imagem tem alguma alteração, mas no laudo eu acho que não tem. Aí ele pegou e falou do broncograma, isso mesmo, né, Marco? Isso mesmo. Aí tinha a presença do broncograma, que pode ser indicativo de pneumonia. Aí ele vai compartilhar com vocês. Isso mesmo. Nossa, Lady, você vai sair expert aqui hoje, hein? Com a sua avó. Nossa! Nossa, e tipo assim, vocês vão ver no laudo, vocês vão ver que tudo que ele falou está no laudo, gente. Se eu tivesse essa aula antes, né? Nossa, eu tinha entendido direito. Tô cortando aqui o lado só para colocar no tamanho maior. Oi. Eu não tinha entendido o que a Lidy falou. A avó dela, eles pediram o raio-x, aí do raio-x não deu nada, e aí pediu o broncograma? Não, o broncograma... Isso, pode explicar, Lidy. Não, o broncograma, ele é o laudo do raio-x, entendeu? Da imagem, como se fosse, tipo, explicando a imagem, o que a imagem mostra, entendeu? Ah, entendi. É porque a minha irmã tá internada. De princípio é pneumonia, né? Mas ela tá em ala isolada do Odilomberes porque tá com suspeita de Covid. Mas aí não... Tipo assim, o médico não fala as coisas certas pra gente, tá? Nossa, gata. Sim. A minha avó ainda, ela tá, tipo assim, tá tranquila, entre aspas, né? Ela só tá sentindo muita falta de ar e muita dor, muita dor. Mas tossindo, febre ainda ela não teve, né? Graças a Deus. Aí amanhã ela vai levar todo esse exame pra médica dela. Então pronto, coloquei aqui as imagens para que vocês possam ver as imagens da avó da Lidiane. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Vou colocar aqui para apresentar. Então pronto. Aqui uma das imagens, né? Que
Mostra as duas formas do raio-x, tanto aquele de frente, né, anterior posterior, e perfil, né, lateral. Aqui, você vai ter uma outra imagem para mostrar ela maior, tá? O que vocês podem já perceber? Já tem a letrinha D aqui mostrando qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo. Por esse raio-x, deixa eu já colocar na outra que está mais ampliada, a gente já consegue perceber, inclusive, de melhor forma, né, do que aqueles outros raios-x, a traqueia e ela dividindo aqui entre brônquio direito e brônquio esquerdo. Né? Nessa tá ficando bem de forma clara aqui essa divisão para a gente ver. Bem claro para ver mesmo. Assustei agora. Nesse É tá bem ótimo legal, também. né? Foi bem legal. E tá até melhor a imagem do que os outros anteriores. A Tá. imagem tá bem mais, né? Mais nítida, assim, né? Tá, Olha tá. como que dá pra gente ver isso. Olha as escápulas, como que estão muito mais bonitas aqui, nesse da avó da Lidiane, do que nesses outros que a gente estava vendo. E isso tudo tem relação com a qualidade mesmo do raio-x, tá? Porque o raio-x ele foi mudando, né, ao longo dos anos. Antigamente era aquela chapa mesmo de raio-x. Hoje o raio-x ele é digital, né? Hoje é quase como uma foto. Então tem essa evolução aí, a imagem ela fica de uma forma melhor. Avaliando esse raio-x, tentem localizar aí o que vocês acham que pode ter alguma alteração. Lidiane já chegou até a falar, né, que tem um pouco de alteração, mas onde principalmente que vocês acham que tem? Vejam com Olha, calma. eu inicialmente não consegui ver nitidamente o seio costofrênico. Muito bem. Já tem ali uma dificuldade, né, para visualizar o seio costofrênico, do lado direito principalmente, né? Do lado esquerdo, até que tá aqui, ó. Dá para ver, não tá tão pretinho, mas você consegue ver ele aqui, ó, né? Do lado direito, dá para ver, se você forçar aqui a amizade, você consegue ver que estaria presente aqui. Mas tem que Se dar uma imaginar, forçada. né? Você tem que dar uma forçada. Era pra estar aqui, então vamos supor que tá aqui. É quase isso. Né? Então, você dá essa forçadinha, você acha ele aqui. Além do seio costofrênico, o que mais? Vocês acham que tem mais alguma coisa? Acham que tem uma mancha branca aí em algum lugar? Tem manchas brancas. E não é só uma, professor, tem algumas pintinhas, tá vendo? Não sei se o senhor percebeu que tá pontudas, assim, as pontas de branco. Para E que lado? do lado esquerdo, o senhor está vendo que está mais branco, porque no lado do coração a gente sabe que fica branco, mas acima do coração também tá, ó. Isso aqui fica branco, né? Por causa do Isso, aí. coração. Agora mais em Mas cima, tá vendo? aqui em cima, assim, que você fala? Mais para dentro, para a parte interna. Aqui, assim? Aí. Aí tá Uhum. branco também, tá vendo? No E lado, do lado direito é a mesma coisa. e do lado Até direito mais também acima, tá. né? Até aqui assim, né? Até mais em Ainda cima. tem umas nuvens aí. Isso. Então vamos lá para a gente ler o laudo e entender o que o laudo está dizendo para nós. Então, cortei a parte de identificação, essas coisas. Então, o laudo diz, né, que os pulmões eles estavam hipoinsuflados, ou seja, os pulmões eles não estavam cheios de ar, né? Então, isso atrapalha um pouco pro médico conseguir analisar direito. Mas tem a presença desse broncograma aéreo, que é principalmente essa parte mais esbranquiçada que vocês conseguiram visualizar. O mediastino ele está sem alterações, então só para voltar aqui na imagem. O mediastino ele está centralizado mesmo, tanto que vocês conseguem ver até a traqueia aqui, separando os dois brônquios, né, direito e esquerdo. Que achei muito bonita essa traqueia, essa divisão, que a gente pode até falar dessa traqueia ali, fazer só um comentário sobre ela. E, além disso, ele fala que os seios costofrênicos estão livres. Esses seios costofrênicos livres, eu dei até assim, tá tão livre assim? Eu fiquei nessa dúvida, porque principalmente do lado direito, para mim não tá tão livre assim não, né? Pelo menos nessa imagem. Tudo bem que os pulmões estavam hipoinsuflados. Então, isso ajuda na pouca visualização desse seio costofrênico, tá? E o índice cardiotorácico está dentro dos limites da normalidade. O índice cardiotorácico seria o tamanho
que o coração ocupa entre os pulmões. Então, está dentro do esperado, está dentro da normalidade. Tá? Fazendo só esse comentário aqui que é interessante para vocês, sobre a traqueia, né? A traqueia e depois os brônquios, direito e esquerdo. A nossa disciplina, enfim, ela é mais voltada para o adulto e para o idoso, mas esse comentário especificamente mais voltado para o lado da criança, porque crianças que tendem, né, a colocar mais coisas na boca, nariz, enfim, acaba inalando alguns materiais, grão de feijão, moeda, enfim, né, criança é criativa, qualquer coisa dessas. É mais provável que esse material que a criança possa inalar venha parar no pulmão direito do que no pulmão esquerdo, tá? Devido a que essa anatomia da traqueia e do brônquio principal. Porque olha, repara um pouquinho, olha como que a traqueia ela desce, né? E o brônquio direito, ele é mais verticalizado do que o brônquio esquerdo. O brônquio esquerdo, ele tem tipo que fazer uma curva por causa do coração. O brônquio direito não, o brônquio direito ele tá mais em pezinho. Né? Então, Fica como se fosse mais reto, né? Tipo um tobogã. Isso. Tipo um tobogã, exatamente. Ai, professor, coisa mais linda. Então, se alguém inalou uma coisa, vai direto ali para o pulmão direito, tá? A probabilidade para o pulmão direito é muito maior do que para o pulmão esquerdo. É grande, porque tá tipo um tobogã mesmo, chega a estar reto. Né? Cai certinho. Certinho, não tem de errar muito não, esse caminho. Tá? Ô, Marco, já que você entrou nesse assunto de uma criança acabar inalando alguma coisa e tal, a gente consegue visualizar exatamente o objeto que a criança inalou? Pelo raio-x? Consegue. Quando tem uma moeda, dá para ver a moeda certinha. Bem redondinha ali, ó. Meu Deus. Boa. Depois, outro raio-x que eu vou pesquisar daqui a pouquinho. Quando a gente terminar aqui, vou jogar lá no Google para ver se acha uma imagem como moeda né, no Google Imagens para a gente ver. Mas dá para ver certinho. As curiosidades são muito boas. Né? Então, aqui só mostrando também, né, para chegando no final, assim, dessas doenças pulmonares que a gente consegue ver com maior facilidade no raio-x, em relação às DPOCs. DPOC, então, né, são as doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, como já tem uma certa dificuldade para o paciente respirar, a gente ainda percebe que já vai ter uma hipertransparência no raio-x desses pacientes, tá? Então, o pulmão dos pacientes com DPOC tendem a ficar mais escuros. Então, a gente observa que eles ficam mais pretos, tá? Então, a gente percebe isso. O pulmão já não é preto? É preto, normal. Só que aqui, de paciente com DPOC, ele fica um pouco mais preto e tem um aumento aí dos espaços intercostais. Então, se for reparar, o espaço intercostal desses pacientes são maiores do que de um paciente que não tem DPOC. Normalmente, até o formato do tórax de pacientes com DPOC vai mudando ao longo dos anos, tá? Pacientes com DPOC, o tórax ele tende a ser um pouco mais alongado, por causa que vai aumentando o tamanho desses espaços intercostais, tá? Fica tipo expansivo, não é, professor? Ele mais elevado. Isso, fica também. São mecanismos ali que o corpo vai tentando para ver se consegue captar uma quantidade maior de ar, né, maior de oxigênio, enfim, mas a gente sabe que infelizmente não tem jeito. Né? Era bom o fumante assistir essa aula hoje, que acho que ele nunca mais fumava na vida. E aí vai trazendo várias complicações aí para a vida inteira, né? Ainda relacionado a essa posição, nós percebemos também as hemicúpulas, né, dos diafragmas, que ficam retificadas. O que seria isso? Observe aqui nesse pulmão, olha como que diminui o formato côncavo do finalzinho ali do pulmão. Você não consegue ver direito o diafragma, né, que tem aquele formato côncavo. Não está tão côncavo quanto os outros. Né? Então, deixa eu voltar aqui as imagens só para vocês verem um que está bem côncavo. Esse aqui da avó da Lidiane até está côncavo, e olha que nem estava tão insuflado o pulmão dela. Vocês já percebem aqui que está bem côncavo. Né? Se pegar um outro que o pulmão está bem insuflado,
olha aqui como que fica côncavo. Aqui desse lado, mais ainda, principalmente. No paciente com DPOC, deixa eu aumentar, ele fica quase que reto, né? Então, perde esse lado côncavo do pulmão, tá? Essa hemipícula. Esse é de uma mulher, não é, professor? Esse? Hoje, exatamente. exatamente. Tá vendo que a gente tá aprendendo? Ó, exatamente. É de uma mulher, uma paciente feminina. Dá para ver aí a presença das mamas. Muito bem. E tem também, né, uma diminuição aí do calibre dos vasos sanguíneos. Como assim diminuição de calibre de vaso sanguíneo? Como que dá para ver calibre de vaso sanguíneo aí? Não sei se vocês perceberam nos raios-x anteriores, que aqui em cima, nessa região do mediastino, a gente tem como se fosse uma curvinha, como se fosse uma coisinha aqui a mais. Igual tá mostrando aqui. Aqui tem, né? Mas olha como que esse espaço, inclusive, do próprio coração, ele está muito mais alongado do que os outros que estão um pouquinho mais achatados, né? Então, olha aqui, presta atenção nesse espaço do mediastino, como que ele está mais alongado, e olha essa curvinha também, né? Então, a gente percebe que ele está mais na vertical do que no horizontal. Olha os demais. Vou pegar um aqui, que aqui, ó, ele vem bem para a lateral, né, ocupando o coração, que fica mesmo mais deitado, indo para o lado esquerdo. E olha essa curvinha que eu estou falando com vocês aqui em cima, né? Vamos para outro raio-x para vocês verem. Aqui não dá para ver. Aquele raio-x parece que o coração ele tá literalmente descansando sobre o diafragma, né? Assim, tá bem arredondado mesmo a mancha a marca do coração. Exatamente. No outro não, parece que ele tá caído, pendurado. É, isso, boa colocação. O outro parece que tá lá segurando, ele tá preso por alguma coisa. Esse aqui, ó, que é o raio-x normal. Olha como que o coração fica. O coração você consegue ver que ele tá desviado para o lado esquerdo, né? Que você tem essa curvatura aqui à esquerda também, né? Essa curvatura aqui à esquerda, o coração todo vindo aqui para o lado da esquerda, nos mostra duas coisas. Mostra realmente o tamanho do coração e essa parte mais superior nos mostra o nosso arco aórtico, né? Aquele início da artéria aorta, né, que vai formar o arco aórtico, que vai dar origem a outras artérias que vão levar sangue para a região cerebral, região dos nossos membros superiores, enfim, é essa curva que está sendo demonstrada aqui, ó. Isso aqui é o arco aórtico, tá? Que dá para ver nesse raio-x normal. Nos outros raios-x a gente também consegue avaliar isso, mas naquele do paciente com DPOC, dá para ver? Dá. Mas olha como que o coração ele tá nesse formato diferente, ele parece que está meio que pendurado, parece que está meio xoxo ali, né? Um fruto que já está quase caindo do pé, né? É um fruto bonito. Então a gente consegue observar essa diferença aqui também, tá? E seguindo, em casos de edema agudo de pulmão tem uma diferença muito grande, onde vai ter, né, infiltrados aí bilaterais, ou seja, tem presença de muito infiltrado, né, muita parte branca, que pode ter dos dois lados, né, nos dois pulmões, e tem a divisão do chamado de 4 quadrantes, tá? Vou aumentar a imagem para a gente conseguir enxergar tudo isso. Então, tem a divisão chamados em 4 quadrantes, o aumento da área cardíaca. Só nessa imagem aqui dá para ver, olha o tamanho que a área cardíaca ficou. Tá muito grande. Tem também o velamento dos seios costofrênicos e cardiofrênicos. Não dá para ver quase nada disso. E é semelhante aí à síndrome respiratória aguda, né? Então, vamos lá. Nesse caso dessa paciente, os 4 quadrantes é porque as clavículas, olha como que elas estão baixas, né? Então, dá para a gente dividir os pulmões aqui, inclusive, em 4, como se fosse 2 lados superiores e 2 lados inferiores, tá? Como se eu dividisse aqui, cortasse, tá? 2 lados superiores e 2 lados inferiores. A área cardíaca, né, que fica imensa,
os seios costofrênicos que ficam bem velados. Desse lado esquerdo não dá nem para ver direito, porque a imagem foi cortada, né? Então não dá para ver direito. E os infiltrados presentes bilateralmente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e em todos os quadrantes aqui a gente consegue observar, tá? Então é bem complicado. Esse edema agudo de pulmão é uma condição que o paciente ele fica num estado crítico, enfim, precisa de um acompanhamento na terapia intensiva, muitas vezes, e precisa de um controle mesmo, tá? Rigoroso. Esse edema agudo de pulmão, professor, seria o inchaço do pulmão? Por presença de líquido? Pelo quê? Bactéria? O edema agudo de pulmão, Renata, ele tende a acontecer muito relacionado problemas ali na relação coração-pulmão, tá? Envolve problemas nessa chamada pequena circulação. Como que eu posso dizer para você? Em especial, quando o coração, o lado esquerdo do coração não está conseguindo bombear o sangue suficiente, né, para mandar todo o sangue que está chegando ali para o restante do corpo, e vai acumulando sangue, tanto no coração, e aí vai chegando, vai interrompendo o fluxo. Como se fosse um engarrafamento de sangue. Exatamente, vai ficando como se fosse um engarrafamento de sangue. E aí o sangue vai ficando acumulado no pulmão também, e aí chega no lado direito do coração também, vai ficando como se fosse um engarrafamento de sangue, tá? Em especial por causa de uma dificuldade, por uma insuficiência cardíaca, uma dificuldade do coração em bombear sangue para o corpo inteiro, tá? Então tende a acontecer por isso. Então é uma condição bem, bem crítica. Então tem que tratar a causa, e normalmente a principal causa é cardíaca, tá? E saindo aqui desse edema agudo, nós vamos para os tumores, né, que tem aí, também existem, né, cânceres de pulmão, vários cânceres de pulmão, inclusive, e em relação aos cânceres de pulmão tem classificações diferentes, tem tumores que são operáveis, né, dão para retirar, outros não dão, enfim, tem de vários tipos. Mas eles aparecem mais ou menos dessa forma aqui nos raios-x, né, demonstrando uma hipotransparência. Então, você consegue observar esses nódulos, né, os carocinhos brancos no pulmão. Pode ser de um lado, dos dois lados, cada um vai apresentar de uma forma diferente. Mas a questão é, pelo raio-x, nós só conseguimos observar os macronódulos, ou seja, os nódulos grandes, né? Os micronódulos, nódulos pequenininhos, a olho nu a gente não consegue enxergar mesmo. Então, realmente, só os nódulos maiores. E aí, os que têm bordas regulares, ou seja, eles estão lisinhos, são tumores benignos, e os que têm bordas irregulares tendem a ser tumores malignos. Para se certificar se é um tumor benigno, um tumor maligno, tem que fazer a biópsia. Aí faz uma broncoscopia para pegar um fragmento do tumor, mandar lá para o laboratório para fazer biópsia, tá? Só pelo raio-x não dá para determinar se é benigno ou maligno. Dá para você dá para você supor que seja benigno ou maligno, mas é a biópsia realmente que vai determinar. Faria uma tomografia, professor, nesse caso aí? Hoje uma tomografia é boa também, tá? Ajuda, inclusive, a perceber ali a dimensão mesmo desses tumores, enfim, né? Mas o que vai determinar realmente a malignitude, né, do tumor é a biópsia. Mas aí tá muito comprometido, né? Esse aqui tá, porque tem dos dois lados e são vários. E das duas formas que você citou aí, professor, tanto regular como irregular. Aham. Né? Então tá tem muito tanto benigno quanto maligno. Aí ele está muito comprometido, tadinho. Aí. Então esse paciente aqui é um paciente que é difícil até de operar, porque ele está muito comprometido dos dois lados, né? Então fica bem complicada a situação dele. Né? Seria um caso terminal? Possivelmente, Gil. Possivelmente. Como é que essa criatura está respirando? Entendeu? Há trancos e barrancos. Cheio aí de dificuldades. Né? No caso, essa pessoa estaria entubada, Mar? Se a pessoa ali estaria entubada? Isso.
Nesse aqui, propriamente dito, não tá. Deixa eu colocar ela menor, que tá melhor qualidade, ela menor do que grande. Não tá, porque a gente não consegue ver a presença do tubo. Não dá para ver o tubo ali, não. Não, mas eu falo Ah. assim, seria uma indicação para ela, no caso? Nesse momento da imagem ali que foi tirada, a gente não tem história clínica dela, né? Mas talvez naquele momento não, mas possivelmente em pouco tempo, sim. Que aí ela vai, infelizmente, visualizando só essa imagem, já dá para a gente supor que não seja um caso operável, então o paciente ele vai piorar a situação dele, então ele tende a piorar o caso, enfim, vai para os cuidados paliativos, e quando chegar na mesma situação mais crítica, intuba e ele vai falecer. Tá? Então seria mais essa intubação só para dar um conforto para ele. Tá? Professor, normalmente nesse caso eles mandam ir para casa, né? Cuidados paliativos mesmo, para que a pessoa passe os últimos dias com a família. Exato. É só assim, nos últimos dias mesmo, tipo, últimos, a pessoa está passando muito mal, aí vai para o hospital e aí, às vezes vai entubar só para dar um conforto mesmo, enfim. Porque está agonizando, né? A família não vai deixar agonizar dentro de casa, então eles levam. Isso mesmo. Os médicos entubam e ele falece no mesmo dia, infelizmente. Já vi casos assim já. É bem isso. Infelizmente é dessa forma que acontece. No programa não tem muito o que fazer. Oi, Daniel. No programa que eu trabalho tem muitos casos disso. Aí. Então Mas são acompanhados pelo EMAD. Então a gente vê mesmo que os cuidados paliativos, de certa forma, eles ajudam, né? Porque faz com que o paciente aproveite, de certa forma, esses últimos momentos da vida, porque é quando o paciente ele não tem mais possibilidades terapêuticas. E, enfim, quando chega a hora mesmo, ele está naquele momento crítico, o paciente ele volta para o hospital realmente só para falecer. Né? Por fim, aqui. Oi, pode falar. Para intubar é só médico que intuba? Intubação mesmo é só o médico, tá? Pelo nosso código de ética, tá lá uma dos artigos do código de ética, coloca isso, que é a prática, né, da intubação é de ordem médica, da classe médica, e nós podemos só realizar se em caso de emergência. Né? Mas é só o médico que intuba, exceto em situação de emergência. Mas já tem eu esqueci o nome do dispositivo para a gente intubar. Tá? Já foi criado, inclusive, alguns locais tem, raros, mas alguns locais já tem, que é como se fosse um tubo para intubação mesmo, só que ele tem abertura para os dois lados, tanto para a traqueia quanto para o estômago, para o esôfago. E aí, depois que você intuba, você escolhe qual via que você vai utilizar. É bem legal. Né? E com ela o enfermeiro pode utilizar. Mas ela ainda não caiu assim em uso geral, não. Está sendo bem inicialmente ainda, assim, realizando os primeiros momentos dela. Tá? Mas a intubação, normalmente dizendo, é só o médico. É isso aqui no Brasil. É só o médico. Tá? Então, aqui essa imagem é só para que vocês possam ver, de maneira geral, né, alguns pontos aí do pulmão, do raio-x do tórax, que tendem a ser demonstrados, que a gente consegue ver nas costelas, até onde que dá para ver costela. Aqui o diafragma, né, a cúpula do diafragma direita e esquerda, a indicação do lado direito, ou às vezes fica aqui do lado esquerdo, né? Presença das clavículas, o coração, né, que a gente supõe, né, a gente faz aí, corta esse corte, né, para identificar ventrículo, átrios e ventrículos. Que mais? O hilo pulmonar, que é essa partezinha parecendo um algodãozinho. E é isso tudo. O bronco direito e esquerdo, que ele vai saindo por aqui, né, da região da traqueia, as escápulas. E é isso tudo. Então, eu tô vendo aqui, Renata levantou a mão, Renata? Agora que eu tô vendo. Não, pessoa, meu negócio caiu aqui, eu fiz uma confusão. Não é nada demais, não.
Ah, tá. É que eu tô com o slide aberto, nem já visto. Agora que fechou o slide. O negócio saiu, entrou de novo, enfim. Tô procurando aqui agora, gente. Abri o Google aqui. Vou procurar esse raio-x com moeda no pulmão. Para que vocês vejam. Ai, tem isso aqui. Deixa eu ver se tá boa. Essa aqui não tá tão no... achei uma aqui que tá na região da traqueia, na verdade. Tá, mas tipo, já dá para vocês verem como que fica. Deixa eu ver se tem uma outra. Essa outra aqui tá melhor. Tá um pouco mais baixa. É porque no pulmão mesmo, propriamente dito, ela não vai chegar, né? Ela vai ficar mais superior. Mas aqui, tá bom, dá para identificar. Copiei aqui a imagem. Cadê? Vou colar aqui para vocês verem. Vou ver. Tem outra imagem também que eu queria mostrar a vocês, que tem algumas linhas de pensamento, de estudo, melhor dizendo, que trazem como se fosse um ABCDE do pulmão, tá? Melhor dizendo, como que fala? De interpretação do raio-x. Deixa eu só pegar uma outra imagem aqui que eu queria mostrar por causa desse ABCDE, que é relacionado ao uso de dispositivos. Deixa eu ver se essa aqui tem. Tórax, não. Isso aqui tem uma imagem boa, que já dá para mostrar para vocês. Aqui. Para copiar a imagem. Lidiane? Lid, Cadê Oi. você? Você vai chegar um nojo hoje na casa da sua avó. Não, nem me fale. Ai. Tô doida pra ela ir lá amanhã logo. Pra ver, ela tá um pouco apreensiva, né? Vai dar tudo certo, vai, velho. Graças a Deus, o pulmão dela é pouco, né, professor? Não é muito, não. É bem pouco. Não é muito, não. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Que você entende, você já sabe mais ou menos o que pode. E é ruim porque é da sua família, né? Quando é no outro, não. É bem mais fácil lidar. Quando é com a sua família, a coisa complica. Complica mesmo. Verdade. Não. Deixa eu só pegar aqui esse ABCDE do pulmão para mostrar para vocês também. É um passo a passo, Marco? Ou é a sequência? É uma sequência de... Alves, bônus, É isso mesmo. Diafragma exterior? Isso aí, Daniel. Oi, minha gente, o presidente se manifestou. Tava caladinho hoje, né? O presidente estava calado. Eu tive que ficar calado porque respiratório não é meu forte, não. Você tá vendo, né, professor, como é que é a situação? Esse Daniel, gente, não dou conta. O meu é mais cardio, endócrino e neuro. Agora esse... Ana, fica quieta. Ana, não, prefira não comentar, tá? Não... Eu falo nada. Mas Ana vai manifestar pra quê, Gil? Porque ela também é presidente. Nós ela temos dois presidentes. Ai, Daniel, aí, ó. Pra poder, né, Daniel? Porque esses outros sistemas aí eu vejo todo dia alguma coisa. Agora de respiratório, só DPOC, mesmo assim, o paciente já está sendo tratado, já está em casa e não tem acesso a quase nada dele. Então... Não faz nada, né? Agora cardio e neuro todo dia. Até cansa, né? Não. Diabetes, então? Diabetes dá pra ver todo dia, quase. Diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, alguns casos de esclerose. Isso aí é todo dia. Rotina já pra você, né, Daniel? Só tô procurando aqui, gente, um outro raio-x para conseguir mostrar para vocês
a sonda nasoentérica, né, que nós passamos sonda nasoentérica e ela é radiopaca. Então, ela aparece também no raio-x. Então, estou tentando achar aqui uma imagem que demonstre isso. É só um minutinho. Isso aqui está demonstrando, mas está tão ruim a imagem. Oh, dificuldade de achar uma imagem boa. Vai ter que ser uma imagem mais ou menos mesmo, mas só para vocês entenderem como que a sonda aparece no raio-x. Tá? Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui tá até dando para ver melhor. Deixa eu copiar aqui essa imagem. Eu vou colar aqui no slide para que vocês vejam certinho. Então, dando Ctrl V. Só vou cortar isso que tá feio demais. Pronto, vamos lá, para mostrar essas outras questões para vocês. Vou compartilhar aqui de novo. Compartilhar. Aumentar a tela. Então, olha aqui nesse caso da moeda. Olha como que a moeda aparece aí no raio-x. Bem redondinha, né? Dá pra gente ver claramente. Que legal. Então dá para ver que é uma criança. Né? Dá para ver que é criança. Ainda bem, eles não são adultos com uma moeda aí na boca. O que você está fazendo com a moeda na boca? Mas enfim. Dá pra gente ver pulmão que dela tá maravilhoso. o pulmão dela tá bom, né? O pulmãozinho dela. E esse raio-x dá pra gente ver tudo, né? Dá pra gente ver até o fígado da criança. Olha o fígado dela ali como tá bonitinho. Né? Fígado, as vértebras. E o formato aqui, perfeito lombares, do coração também, né? Nossa. O formato do coração, as vértebras lombares, o estômago tá aqui desse lado. Dá para ver tudo nesse raio-x. Que está bem no início da traqueia, né? Ela não desceu a moeda. Não desceu, isso mesmo. Tá bem aqui no início da traqueia, então acaba sendo mais fácil, né, para retirar. E para ela respirar, professor, porque tá parecendo que tá obstruindo, tá vendo? Quando essa moeda ela tá nessa posição mais na vertical, assim, a criança ainda consegue respirar, né? Que o ar passa. Mas se ela ficar deitada, aí vai ter uma dificuldade muito grande para respirar, porque vai como se fosse tampar a traqueia. Entendi. É verdade, porque é um tubo, né? Entendi. É verdade, porque o tubo, se ela fica, como você está falando aí, realmente fecha. Fecha. Aí Nossa, que é o grande coloca no horizontal, ou ela acaba de descer, ou então fecha, né? Fecha, Ali, não, ali o ar como é que consegue faz essa passar. retirada? Passa uma espécie de sonda, o broncoscópio, passa essa sonda ali como se fosse com um ganchinho, que aí vai puxar a moeda para cima. Tá? Normalmente é por via oral mesmo, e puxa, consegue retirar de forma rapidinha, simples. Dependendo, claro, da criança, na maior parte das vezes, né, com criança, só ceda a criança, né, porque fica muito agitado, imagina, né, a situação. Então, recebe uma sedação leve ali só para conseguir fazer isso. Mas é tranquilo para fazer. Talvez dá para tirar até com a manobra, não dá, não? Depende do tamanho da criança, Daniel, e depende da região da moeda. Essa aqui, né, nessa imagem, a moeda tá bem superior ainda, né? Dependendo do tamanho da criança, até daria. Por esse raio-x, parece que a criança é uma criança maior, né? Uma criança, assim, de uns 3, 4 anos, por esse raio-x.
Não sei. Né? Pelas proporções, assim, não sei dizer. Não, eu acho que deve ter uns 5 ou 6. Já pode ser até maior mesmo, né? 5, 6 anos. Eu tô dizendo por esse raio-x aí mesmo, a localização da moeda. E depende realmente do tamanho da criança, assim, até alguma manobra dá para fazer, consegue tirar. Mas se não conseguir pela manobra, aí tem que ser mesmo a sonda do broncoscópio passar ali para conseguir retirar. Tá, que aí puxa. Professor, o fígado que o senhor está falando é essa manchinha aí, escurinha, bem clarinho? O fígado aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Do lado direito. Do lado direito. É isso que eu tô olhando, eu tô tentando ver ele aqui. Agora que você passou o mouse, sim, dá pra gente ter uma noção. Abaixo do pulmão do lado direito, o fígado. Tá? E o que é esse mais escurinho abaixo do pulmão do esquerdo? Aqui? Não, abaixo. Aí, aqui embaixo, ó. Aqui? Deixa eu ver. Parece um sapinho. Um animalzinho ali. Olha só. Além da moeda, ele engoliu o sapo, menina. Esse é viado, viu? Deixa eu contar as vértebras aqui para te falar. Mas é isso aqui? Aqui embaixo? Não, ou esse aqui? Esse daí. Isso aí. É esse. É esquisito esse negócio aqui. Eu não gosto, não. De repente é sapo mesmo, Lady. Peitinho assim, pode ser gases aqui, não sei não. Entendi. A gente é muito curioso, né, professor? Mas imaginação. Mas se criança é uma criança agitada. Pode ser também ali um verme, né? Fazer o quê? Pode ser, realmente, enfim. Né? Vamos chamar o biólogo para examinar esse aí, gente. Examinar esse animalzinho aí. E esse outro raio-x, o que vocês acham que seja isso? Nossa, que estranho, professor. Nossa. É um corpo estranho. Esse é minha imaginação nem conseguiu captar. Professor, pega seu cachorrinho no colo pra gente ver. Que ele tá perto do senhor, não tá? Tá, vou chamar ela, peraí. É Peach, é? Com certeza é uma água-viva. Zoe? É Zoe. Deixa eu pegar. Eita, é Zoe, a filha de Sabrina Sato. É isso que eu ia falar agora. Dá um oi pros meninos, Zoe. Fala aí, gente. Que gracinha. É chique. Como morrer de amores em uma aula. Não fale não, Fanny. Adoro cachorro, gente. Aí, ó, gente. Tô precisando de arrumar um macho para cruzar com ela. Professor, tadinha, ela vai ficar acabada. Que tadinha, Gil. Ai, toda mulher, tu não ficou? Eu vou dar uma voadora nesse menino em qualquer tempo. Mas não, gente, ela entrou no CIO segunda vez. Ela entrou no CIO mês passado, foi uma luta. Mas no próximo CIO acho que a gente vai deixar ela cruzar, que aí se tiver filhote que tem, depois a gente manda castrar de uma vez. Isso mesmo, só não deixa de castrar, porque eu quase perdi a minha por conta disso. Nossa, Deus. Quero... Não, a gente ela vai é uma ver cachorra muito boazinha, sabe? Eu nunca vi o cio dela, no tempo do cio dela. Ela faz xixi no lugar que eu ensinei a fazer, o cocô no lugar que eu ensinei a fazer. Aí. Não late, não faz bagunça. É maravilhosa. Só que a cachorra maravilha. Ficou doente. Nossa, partiu no coração. Nossa, cachorro é muito bom, mas quando fica doente assim, nossa, quase que a gente morre. Então a gente quer castrar para evitar esse tipo de problema cedo. Então vamos voltar pro raio-x, né, gente? Vamos, Zoe, fica aqui com a gente. Então... Vamos voltar pro raio-x. Professor, esse é um corpo... Daniel falou o quê? Que era o quê? Eu ouvi ele dizendo alguma coisa aí. É uma água viva.
Não é uma água, mas é para deixar a pessoa viva. Tá? Ai, uma linha, não sei, tá confuso. Isso não é uma sonda, não? Não, isso é um marca-passo. Oh. Ah, esse que é o marca-passo? Aham. Isso é um marca-passo. Olha onde que tá indo esse fio, né? Essa linha do marca-passo tá aí. Mesmo, tá descendo para o coração. Tá descendo e chegando ali na região do coração. Cadê o mouse? Tá chegando aqui na região do coração. É porque tá? o marca-passo fica acima, né, professor? Bem acima. Isso. Fica isso na região mais superior mesmo, assim, no tecido subcutâneo. Então, o marca-passo, que a gente pode achar aí de vez em quando nesses raios-x de tórax que a gente vai observar. Hã? Nossa, é incrível, viu? Corpo humano, nossa, gente. E além desse marca-passo, na outra imagem aqui, né, pode ter várias outras coisas, como esse paciente está apresentando, alguns eletrodos que podem estar presentes aqui, né? Mas vocês conseguem observar a sonda? Fazer a sonda. Dá. Tá. Dá para ver. Nesse caso, tem a sonda que está passada aí, né? Sendo bem demonstrada aí, passando, tá descendo pelo esôfago, passou aqui pelo estômago e tá indo já migrou pro intestino. Pro intestino. Aqui ela tá bem baixa. Essa daí foi o que passei, viu, galera? A Nídia é um nojo. Então tem essa sonda aí também que a gente consegue ver super bem nesse raio-x. Às vezes não tá tão claro assim, não, tá? Pro raio-x, porque tem algumas coisas que afetam a qualidade do raio-x, tá? A intensidade do raio que é disparado, né? A própria posição do paciente, né? A rotação do paciente, enfim. Mas quando o raio-x é bem tirado, a gente consegue ver muita coisa, quase tudo. Né? E aí, então, só para a gente terminar, né? Esse ABCDE da interpretação do raio-x de tórax. Então, como o presidente aí, né, Daniel, falou, nós devemos avaliar o airway, né? Então, traqueia, brônquios, pulmões e pleura, as vias aéreas mesmo, propriamente ditas, né? O B de Bones, que é avaliar os ossos, então, costelas, clavículas, coluna. O C é circulation, então, coração, os vasos sanguíneos e o mediastino. O D, o diafragma, propriamente dito, né? As cúpulas lá do diafragma. E o exterior, se tem alguma presença de tubo, catéter, sonda, enfim, o que possa ter ligado ao paciente. E é isso tudo. Já acabou? É só isso por hoje, pessoal. Só isso. Maravilhosa, obrigada. Marcos, sério, muito obrigada. Que aula sensacional, foi ótimo. Por nada, gente, que bom que vocês gostaram. Amei também, foi maravilhoso. Que bom. Então vamos discutir muito mais coisas, assim, né? Semana que vem a gente vai discutir sobre, na quinta-feira de semana que vem, electro. Então, electro também é bem legal. Então, Lidiane, se você conseguir o electro de sua avó, a gente pode analisar. Tá, Jó, eu vou ver se eu consigo com ela. Qualquer outra pessoa também que tiver electro aí, ó, a gente pode tentar dar uma analisada básica nesse electro, que é bom que a gente faz essa parte mais prática. Então, gente, eu acho que aula pra gente. Mandar aula agora, Gil. Vou salvar essa e vou salvar a outra e mando para vocês no grupo agora para eu não esquecer. Tá? Desculpa, meninas, quem é que estava falando? Era eu. Não, eu só... aqui em casa e eu vou mandar para o Marcos. Isso, manda, Marinal. Manda que eu coloco na aula para que a gente faz uma análise dele. Tá? Vânia ia falar alguma coisa? Eu ia, mas eu não vou falar mais. Não, Vânia, agora todo mundo está curioso, pode falar. Porque é que eu acho que eu tenho um eletro aqui, só que eu não tenho certeza. Mas se a Marinalva já vai mandar, então já tá show. Manda mais um, tem um bocado para avaliar. É bom ver diferenças. Ué. Ô, Vânia, você nem tem coração, que eletro de quê? Nossa, tinha que ser. Daniel.
Nossa, Deus. Olha só, eu tive que fazer um eletro para ficar com a minha barriga chapada, Daniel. Ai, gostosa! No caso, o elétrico Eu foi da também. barriga, né? Porque do coração não tem. Mar, O pai ama vocês. eu ia te perguntar, quantos aulões nós já tivemos? Deixa eu ver, esse foi o 5º. Não, peraí. 5º? É porque eu já perdi as Mesmo. contas. É quinto. É 5º mesmo? Ah, tá. Isso. Me ajudem a contar. Só para confirmar. Então, esse hoje é raio-x. Nós tivemos um de... Opa, peraí, Zoe. Protocolo de Manchester. Zoe, comporte-se. Então, isso, raio-x, protocolo de Manchester, procedimentos lá invasivos, né? Os dispositivos invasivos. Segurança do paciente. Segurança do paciente. Imunização. Protocolo de Manchester. Imunização e... Foi Protocolo de 5? Manchester teve. Isso, está aqui. E Nós tivemos... imunização. Isso, e nós tivemos também... Não, só foi esses 5, né? Aulão mesmo, foi 5. Vocês tiveram aula a prova, né? Sendo considerada prova prática e como que chama? A correção da prova, né? Foi correção do caso. Mas, enfim, foi como se fosse extra, não entra como se fosse aulão, né? Aulão. Nossa, já passou 5. Que rápido. Né? Nem parece que... São 9, rápido mesmo. São 9 aulas? Acho que são 7, Gil. São 7. Já tá finalizando, então, gente. Então, nós temos... como chama? Electro semana que vem. E na outra semana, eu não lembro o que a gente tinha planejado inicialmente. Mas a gente pode ver o planejamento inicial, ou qualquer coisa também, a gente refaz aquele planejamento inicial, né? Ver alguma outra coisa que pode interessar, enfim. A gente vai discutindo isso até semana que vem. Tá? Professor, e quanto ao estudo científico, ficou decidido como? Ótimo, Gil. Sobre lá o grupo, eu já mandei para a Glácia. Eu estou esperando a Glácia mandar. Toda hora estou olhando aqui para o celular para ver se ela deu retorno para eu mandar para vocês, mas ainda não. Ela deve estar em aula, por isso que ela não deve ter mandado nada. Mas assim que ela liberar, eu compartilho com vocês, eu mando no grupo. Mais cedo ela estava em palestra, agora eu acho que ela deve estar em aula mesmo. É verdade, tinha palestra mais cedo, essas coisas. Marcos, semana que vem vai ter aula, na outra é feriado, na quinta, não é, gente? Dia 11. Corpus Christi. Acho que é isso mesmo. Acho que é feriado mesmo. Dia 11. Sabendo que dia que a gente está mais... Gente, semana que vem já é verdade. Semana que vem, então, dia 4, é coisa, né? Nosso aulão aí de eletro. E depois, dia 11 é feriado, é verdade. E quanto à nota, o senhor já mandou? Eu não olhei. Não mandei, não. Eu esqueci também. Assumo. Esqueci mesmo. Esqueci de tudo esses dias. Mas eu vou mandar. Prometo, eu vou mandar. Tá? Tudo bem. Então, mas, Boa assim, noite, em relação à nota, pode ficar tranquilos. Todo mundo foi sucesso aí. A maior parte. Né? Então, boa noite, gente. Até mais. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Amém. Tchau. Com Deus também. Obrigada, professor, pela aula. Obrigado, eu. Tchau. Tchau. Tchau.